Candidato Aline, o que é o princípio do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva, do 103, parágrafo 3º, parágrafo 3º e 4º? Você está, artigo 103, artigo 103, princípio do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva, artigo 103, parágrafo 3º e 4º, né? O artigo 103, parágrafo 3º e 4º fala do princípio do máximo benefício da tutela coletiva, artigo 103, parágrafo 3º e 4º. Vamos ler? Parágrafo 3º. Os efeitos da coisa julgada, que cuida o artigo 16, combinado com o artigo 13 da lei tal, não prejudicarão as ações de indenização por dano pessoalmente sofrido, proposto individualmente ou na forma prevista nesse código, mas se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução. Então, veja para você ver. Então, os efeitos da coisa julgada de que cuida o artigo tal, não prejudicarão as ações de indenização por dano pessoalmente sofrido, proposta individualmente. Então, não vai prejudicar as indenizações por dano pessoalmente sofrido. Mas, se procedente, o benefício beneficiarão as vítimas e os seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução. Então, pensa comigo. Em princípio, este princípio favorece imensamente, esse princípio favorece imensamente. Aqui o parágrafo 4º também, aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. Então, é o seguinte, esse princípio favorece imensamente o jurisdicionado, mas ao mesmo tempo sobrecarrega o judiciário, né? A coisa julgada coletiva só beneficia os indivíduos, nunca prejudica. A coisa julgada coletiva só beneficia os indivíduos, nunca prejudica. Isso é uma coisa muito legal de se saber, né, Aline? Você não sabia disso. Então, quando a decisão do processo coletivo for de procedência, diz-se que ocorre o fenômeno do transporte in utilibus da coisa julgada coletiva. É a possibilidade de o autor individual se utilizar da coisa julgada coletiva para proceder à liquidação e à execução. É a possibilidade de o autor individual se utilizar da coisa julgada coletiva para proceder à liquidação e à execução. De acordo com Gajardoni, o referido princípio é o câncer do judiciário. Então, calma. De acordo com Gajardoni, o referido princípio é o câncer do judiciário. Então, de acordo com Gajardoni, o referido princípio é o câncer do judiciário. Por quê? Pois nada impede que os inúmeros indivíduos que não foram tutelados pela improcedência da coletiva ajuizem ações individuais. Isso vira um problema, porque vira aquela chuva de individuais. É isso, Gajardoni? Atenção, exceção, artigo 94 do CDC. Quando o indivíduo entra como litisconsorte na ação coletiva, será parte do processo. Quando o indivíduo entra como litisconsorte, na ação coletiva, ele vai ser parte no processo. Aí, sendo parte, a coisa julgada pega ele. Mesmo se prejudicar ele. Vou escrever com as Aline's Words. Então, quando o indivíduo ele entra em litisconsorte na ação coletiva, quando o indivíduo entra como litisconsorte na ação coletiva, será parte do processo. Sendo parte, aí a coisa julgada pega ele mesmo se prejudicar ele. É a única exceção, seja procedente ou improcedente, né? Artigo 94. Proposta a ação será publicada no edital, no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo da ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. De novo, por que está falando isso aqui? Proposta a ação será publicado no edital, no órgão oficial,
a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo da ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Então, esse princípio, que é o princípio do benefício da tutela jurisdicional coletiva, está no artigo 103, parágrafo 3º e 4º do CDC, 103, 3º e 4º, que é o que você está lendo agora. Eu vou ler e terminar, né? Em nome de Jesus, Senhor Deus, todo esse tema, ações coletivas para a defesa dos direitos e interesses individuais homogêneos, vai do artigo 91 ao final, 119, que seria o final, a última página do CDC.